Na aula passada a gente viu uma forma de resolver as integrais funcionais gaussianas, né, assumindo que o campo escalar pode ser separado em duas partes, né, e uma daquelas partes é a solução da equação de Klein-Gordon na presença de uma fonte, né. Então, com isso, a gente conseguiu resolver explicitamente a integral funcional. É mais fácil também, uma vez que é uma integral gaussiana, usar os métodos de integração usuais que a gente conhece, mas estendidos para a integração funcional. Então, a gente faz a integração funcional. A gente pode estender a integral gaussiana usual, né? A integração que é a integral de menos infinito a mais infinito dx e elevado a menos a x ao quadrado sobre 2, né? Cujo resultado aí a gente sabe que é 2π sobre a raiz quadrada disso, né? A gente pode estender para um produto de n integrais, né? A gente tem um produto então, mesma coisa, né? Integral de menos infinito a mais infinito dx1, bababá, dxn, elevado n vezes a exponencial, que é simplesmente aí menos meio da somatória, né, de i indo de 1 até n, de ai xi ao quadrado, e o resultado é n vezes o resultado dessa integral, que é 2π sobre o produto, né? Produto dos A's. Elevado a n sobre 2. Deixa eu melhor separar isso daqui. É o 2π n sobre 2 e o produto das raízes quadradas do A. Então, produtória i de 1 até n raiz quadrada desses coeficientes, né? A gente pode, por exemplo, também escrever essa integral n-dimensional numa forma vetorial, mais conveniente para a gente, né? Se a gente define o vetor um vetor linha, x1, etc., xn, né? E uma matriz diagonal, que é os coeficientes desse A, né? E o A é simplesmente a matriz diagonal A1, etc., AN 0, 0. Para esses elementos. Então, mesma coisa, a gente pode escrever o fator aqui na exponencial, né? O fator na exponencial somatória de igual a 1 até n aí xi ao quadrado, a gente pode ver como um produto, né, interno entre o vetor x, a matriz A, e o vetor x, né? Matriz linha, matriz n por n, e a matriz coluna referente ao vetor de n coordenadas, tá? Então, para a gente, que é simplesmente, então, x1, né? etc., etc., xn, a matriz A1, etc., etc., n elementos fora da diagonal 0, vezes a matriz coluna x1, etc., etc., xn, né? Então, a gente pode escrever esse fator exponencial exatamente como um produto interno, definindo esse vetor n-dimensional e a matriz n por n. É claro que quando você resolve esse resultado, né, aparece o produtória dos elementos da diagonal raiz quadrada deles. Isso é simplesmente o
o determinante, né? O determinante dessa matriz A, né? Então, para a gente, o determinante de A, então, é simplesmente a produtória, é o A1 vezes etc, etc, AN, que é a produtória, N igual a 1, até E, que é J igual a 1, do AI para a gente, né? Então, o resultado da nossa integral funcional, a gente pode escrever da integral n-dimensional, né? A gente pode escrever essa integral na forma matricial, que é integral de x, né, como uma integral no espaço n-dimensional, de e elevado a menos meio a, o x, produto interno de x, a x. Simplesmente fica dessa forma, que é então 2π n sobre 2 vezes o determinante, raiz quadrada, o inverso da raiz quadrada do determinante, né, dessa matriz. Menos meio do determinante da matriz A. Na forma, colocando tudo numa forma matricial. Esse fator 2πn, né, a gente pode absorver aqui na medida de integração, né? Então, definindo também uma nova medida de integração, dx, que de tal forma absorver esses fatores numéricos que aparecem na frente aqui do resultado da integral gaussiana, a gente pode definir como a integral n-dimensional vezes 2 dividido por 2π n sobre 2. Simplesmente absorvendo aquele fator lá dentro, né? Então a gente fica com a integral dx, né? Com essa medida de integração, é o inverso da raiz quadrada do determinante dessa matriz A para a gente, né? Isso a gente também pode estender para qualquer forma quadrática, né? Onde a gente pode aplicar a integral gaussiana simplesmente completando os quadrados. Então, estendendo para uma forma quadrática qualquer, q de x meio de x, produto interno ax, mais alguma matriz aí, de novo, linha, né? X, matriz x, produto interno de b com x, e alguma constante c qualquer. Então, o resultado dessa integral, você pode completar os quadrados de novo, né? É uma integral, continua sendo uma integral gaussiana, dx elevado a menos meio dessa forma quadrática. Você pode verificar que dá de novo o determinante da matriz A, menos meio, e sobra aí um fator quando você completa os quadrados para poder fazer como uma integral gaussiana, acaba ficando um meio de x, de b, o inverso da matriz A, B, o produto interno, né, do vetor B, com o inverso da matriz A, B, menos C. Então, isso você pode verificar explicitamente, né, tomando só uma variável, né, toma uma variável x1 só, completa os quadrados, né, de tal forma poder escrever isso daqui como x menos alguma coisa ao quadrado, e você simplesmente chega nesse resultado aí, facilmente estendendo para uma forma quadrática qualquer, né? Então a gente pode
escrever, né? Se você tem uma integral n-dimensional qualquer, isso acaba ficando também equivalente para a integral funcional envolvendo um campo escalar, né? No campo escalar, por exemplo, né, a gente acaba estendendo exatamente uma integração desse tipo. É uma integração n-dimensionais, para n indo por infinito, né? No espaço de todas as funções que a gente tem. Então, quando a gente estende para um campo escalar, a gente pode, de novo, escrever essa integral n-dimensional gaussiana, menos meio, produto interno x a x, como sendo equivalente à integral de dimensão infinita, né, para um campo escalar, elevado a menos meio integral d4x d4x φ de x, algum operador qualquer A, φ de x, isso daqui para a gente vai ser, de novo, o determinante, né, o determinante desse operador aí, seja ele qual for, menos meio. Tá? Fazendo essa extensão da integral n-dimensional para uma integral agora funcional, né, de dimensão infinita, né? Então acaba ficando o mesmo resultado para a gente, se a gente conhece quem é esse operador dentro do termo quadrático, é o determinante envolvendo aquele operador, né? Menos a raiz quadrada do determinante daquele operador para a gente, né? Isso também você pode estender para um campo escalar complexo. Lembrando que o campo escalar complexo é como se fosse um campo escalar real com duas componentes, né? φ1, φ2, parte real, parte imaginária. E a gente tem, de novo, também a integral dφ complexo conjugado e elevado a menos a integral de d4x, φ complexo conjugado, x, o operador aí, seja ele qual for, φ de x. Lembrando que o φ complexo conjugado você pode escrever como parte real, parte imaginária, né? O campo complexo. Então, isso aqui é equivalente à integral funcional na parte real, parte imaginária, ou φ1, φ2, e acaba sendo exatamente equivalente como sendo o quadrado desse termo aqui para a gente, né? Então, isso aqui é nada mais que determinante de a menos 1. Né? Menos 1, que simplesmente vai vir um menos raiz quadrada de A envolvendo a parte real de φ e outra raiz quadrada dessa envolvendo a parte imaginária, vai dar exatamente o inverso aí do determinante desse operador diferencial. Tá? Então, esse é o resultado que a gente pode estender para as integrais funcionais que a gente estava vendo na aula passada, né? Então, na aula passada a gente trabalhou com a integral funcional desse tipo, né? Equivalente dessa forma, para um campo escalar de Klein-Gordon, né? O campo escalar livre, né? Então, a gente pode fazer essa extensão agora, né? Então, na aula passada a gente definiu o funcional gerador, que é uma amplitude de transição, como a gente viu, vácuo a vácuo, né, na presença de uma fonte.
Z0 de J, né, a integral funcional que a gente trabalhou, dφ elevado a menos I, integral de D4x meio de φ o operador diferencial que entra aqui dentro, a gente viu que era o operador box, né, de Lambertiano, mais m ao quadrado. Tinha aquele fator de convergência, né, menos i epsilon, que a gente estava impondo aí de tal forma que a integral seja convergente, φ, e o termo de fonte, né, o termo de fonte. O termo de fonte menos j φ. E essa integral de novo, dessa forma, de uma forma quadrática, né? O A aqui é exatamente o operador diferencial para a gente, né? Que a gente pode identificar automaticamente. O B aqui está associado com a fonte, né? J e C igual a zero, né? Então a gente pode aplicar imediatamente esse resultado dessa integral funcional dessa forma quadrática, né? Então, fazendo essa identificação do que a gente tem aqui na exponencial com a forma quadrática, né, na integral gaussiana, a gente pode identificar, então, o nosso A. Tem um fatorzinho aí de I, né, que a gente pode absorver aí na forma quadrática, né, colocar lá dentro. Então, se a gente chama, para a gente colocar essa integral exatamente nessa forma, a gente pode escrever, então, por exemplo, que o A para a gente é o I, o operador da Lambertiano, mais M2 menos IY, né, um operador diferencial. O Bzinho ali na nossa fórmula acaba sendo menos I vezes J e C igual a zero. Então, com essa identificação e usando esse resultado que a gente acabou escrevendo aqui, a gente acaba obtendo, então, que o Z0 de J pode ser escrito aí como determinante de operador da Lambertiano mais M2 menos IY elevado a menos meio e o fator que sai aqui na frente, né? C igual a zero para a gente. Então, isso daqui está multiplicando aí exponencial de menos, vai aparecer aí com essa identificação de B, né, como sendo menos I vezes J, você fica com menos I sobre 2, a integral de D4x, D4y, J de x, o inverso, né? O inverso desse operador em diferencial, né? O inverso desse cara daqui. Então, a gente pode escrever esse cara daí como sendo... como é que eu vou escrever isso aí? Escrever operador box mais M2 menos IY, o inverso desse cara daí, J de Y, né? Lembrando que a fonte é uma função de x aqui, né? Mesma coisa, o φ é função de x, né? Então a gente acaba ficando com esse resultado C igual a zero para a gente. O inverso desse operador diferencial, a gente viu que está associado com o propagador de Feynman, né? Que a gente definiu na aula passada. Então, lembrando que o inverso do operador diferencial é o propagador de Feynman para a gente. Então,
a gente definiu, na verdade, menos o propagador de Feynman, x menos y. Então, a gente pode escrever o resultado ainda da amplitude de transição vácuo a vácuo, na presença de uma fonte J, para o campo escalar livre. Esse determinante aqui, né? Acaba sendo aí para a gente determinante de operador diferencial mais M2 menos IY menos meio, que não depende do campo escalar, né? Você já fez a integração. Também não depende da fonte, esse cara daqui, não depende da fonte. E o que sobra é essa exponencial menos I sobre 2 D4x D4y, identificando aqui com o propagador de Feynman, a gente fica então com... acho que eu coloquei um sinal menos aqui a mais, com as definições que a gente deu antes. A gente fica então com J de x, propagador de Feynman, x menos y, J de y. Né? E isso daqui é uma constante para a gente. Né? Isso daqui é simplesmente uma constante que não depende ainda da fonte. E o resultado que a gente obteve para a integração funcional foi exatamente esse objeto daqui. Né? Então sai diretamente quando você faz a integral funcional gaussiana. Né? A integral funcional gaussiana sai automaticamente esse resultado que a gente obteve na aula passada. E a constante de integração, independente da fonte, né? Se você faz a fonte indo para zero, esse cara aqui tudo é zero, né? Então a integral funcional na ausência da fonte, né, com J igual a zero, é exatamente esse objeto aqui para a gente. Né? Então a gente pode definir a amplitude de transição vácuo a vácuo, né, que representa esse objeto daqui, a menos dessa constante, né, como sendo exatamente esse resultado da integral funcional. Tá? E a gente pode, então, também normalizar, né, na ausência de fonte, impor que a nossa amplitude de transição vácuo a vácuo está normalizada a 1. Então, impondo ou seja, o Z0 de J, para J igual a 0 é igual a 1 para a gente. Então, nosso amplitude de transição vácuo a vácuo a gente pode escrever simplesmente a amplitude vai do vácuo no passado distante até o vácuo no futuro distante, na presença de uma fonte. Né? De tal forma, se você toca a fonte igual a zero, esses são estados normalizados a 1 para a gente. Né? É a mesma coisa supor que esses estados são normalizados a 1, então. Então, com isso, a gente pode escrever o nosso funcional gerador, né, na presença ainda da fonte, que é a amplitude de transição vácuo a vácuo, a menos da normalização que a gente pode absorver na definição de tal forma que esse cara aqui é exatamente igual a 1, a gente fica, então,
a gente pode definir o z de j como sendo a integral funcional, ou z0 de j, né? A gente está trabalhando campo escalar livre. O resultado da integral funcional, que a gente acabou de ver, menos i integral d4x operador da Lambertiano mais m2 menos i epsilon φ menos j φ dividido pela integral funcional dφ elevado a menos i, mesma coisa, d4x φ, operador box, mais m2 menos i epsilon φ menos j φ, tomando a fonte indo para zero. Com a fonte indo para zero. Então, automaticamente fica normalizado, né? Esse objeto para a gente, né? Quando a fonte vai para zero, isso daqui é identicamente igual a 1 para a gente, né? E o resultado disso, então, acaba sendo a exponencial de menos i sobre 2, integral de d4x, d4y, termo de fonte, propagador de Feynman, x menos y, j de y, né? Que é o resultado que a gente obteve na aula passada, né? Então, esse é o resultado da integral funcional para o campo escalar livre, né? Simplesmente a gente pode estender os resultados de integral gaussiana usuais para um espaço n-dimensional e para o caso de integrais funcionais. Então, a gente acaba ficando com o resultado que a gente obteve na aula passada já normalizado, né? Quando você toma a fonte indo para zero, esse objeto automaticamente é igual a 1 para a gente, tá? Então, isso daqui é a nossa amplitude de transição vácuo a vácuo, né? Na presença de uma fonte. É já normalizado, né? Como a gente está supondo que esses estados são normalizados na ausência de fontes, né? O produto interno dá exatamente igual a 1 aí para a gente. Tá? Tudo bem? Então a gente vai trabalhar um pouco mais com esse objeto que a gente obteve na aula passada, né? Com essa integral funcional hoje, e estender também para o caso que a gente tem interações, né? O campo escalar não livre, mas incluindo explicitamente interações, né? Que, de novo, é uma extensão desses resultados que a gente acabou vendo aí. Então, a interpretação desse objeto daqui, a gente pode ver de novo, a gente definiu como sendo o funcional gerador das funções de Green, né? Cada vez que você toma derivadas funcionais em relação à fonte aqui, acaba baixando um φ, né? A integral funcional. Então, a derivada funcional n vezes em relação à fonte vai abaixar n vezes o φ. É a mesma coisa que você está tomando o valor médio, né? Desse n produtos de φ entre os estados de vácuo, né? No passado distante e no futuro distante, né? O sanduíche aí dos n produtos de φ, tá? Que são as nossas funções de correlação. Tá? A gente pode verificar aqui também, né? Em particular, se você toma a derivada funcional duas vezes, né, em relação à fonte, e toma a fonte igual a zero, a função de 2 pontos do campo escalar é automaticamente dado pelo propagador de Feynman que a gente trabalhou na aula passada, né? Então, a gente pode verificar agora que a derivada funcional n vezes, né, desse objeto para a gente, em relação à fonte,
J de x1, blá, 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 J de xn, vai nos dar, cada vez que você toma uma derivada funcional, vai abaixando um φ, né, correspondente aí. Isso daqui acaba sendo, então, dn dj de x1, etc., dj de xn, atuando nessa exponencial menos i sobre 2, d4x, d4y, j de x, delta f, j de y. Né? E isso para a gente verificou que é uma amplitude de transição, né, entre estados de vácuo, cada vez que você toma a derivada funcional abaixo um φ, né? Então vai te dar φ de x1, etc., φ de xn, com a diferença que a gente tem que tomar a ordenação temporal de todos esses caras aqui, né? Isso daqui é um operador para a gente, né? Como se fosse o operador aí do campo escalar. De tal forma para a gente poder fazer aquela interpretação, como no caso da mecânica quântica, né? Isso daqui pode ser representado na forma de uma integral funcional. Então a gente tem que impor que isso daqui está todo mundo ordenado temporalmente. A gente definiu aquele operador de ordenamento temporal, né? De tal forma que tudo isso daqui fique ordenado na forma correta, de tal forma a poder expressar na forma de uma integral funcional. Né? Então, entra o operador de ordenação temporal e os produtos aí dos NFIs. Né? Então, esse é o resultado que acaba aparecendo. Tem um fator I, tem uns fatores I aqui também que eu devia colocar. Tem um I elevado a N das N derivações que acaba aparecendo aí também. Né? É bom deixar o I lá quieto lá. Em particular para a função de 2 pontos, né? Φ de x1, φ de x2, são duas derivadas funcionais que a gente acaba fazendo, né? Então, se você vai calcular em quem que é... Oi? O T é o operador de ordenamento temporal. O que a gente viu, o que ele faz pega todos os tempos posteriores e coloca todo mundo à esquerda, né? É isso que ele faz, né? De tal forma que, para a gente definir a integral funcional, lembra que a gente faz aquela discretização, né? Discretiza o tempo, né? Que vai de um tempo inicial ao tempo final. E vai inserindo operadores de evolução temporal, né? Em cada uma daquelas parcelas que a gente escreveu, né? Mas para a gente escrever isso daqui na forma de uma integral funcional, todo mundo que ocorre antes tem que estar à direita, né? De tal forma que quando você fizer a quebra da integral funcional no tempo, né? Todo mundo que ocorreu antes tem que estar à direita e todo mundo que ocorreu mais para frente tem que estar mais para a esquerda, né? Para poder fazer o ordenamento temporal corretamente, né? Escrever na forma de uma integral funcional, como a gente fez no caso lá da mecânica quântica, né? Então, mesma coisa aqui, né? A gente tem que impor que esses operadores estão todos ordenados aí, temporalmente, né? Todo mundo que ocorre depois está para a esquerda, todo mundo que ocorre primeiro está para a direita, hein? De tal forma a ter o ordenamento correto, né? Você sai do passado distante, né? E vai indo até chegar no futuro, né? Então os operadores têm que estar ordenados aqui dentro, né? Tem que estar todo mundo ordenado, senão você não consegue definir a integral funcional, né? Por isso que entra esse operador de ordenamento temporal, né? Então a função de 2 pontos, né? Vácuo a vácuo, para o campo escalar.
de 2 pontos, T, o operador de ordenamento temporal, φ1 de x1, φ de x2, acaba sendo então a menos i elevado a n, passando i para o lado esquerdo da equação, derivada funcional 2 vezes do nosso z de j, né? Por campo escalar livre, né? J de x1, delta j de x2, e claro, aqui eu tenho que tomar, no final do dia, o j indo para zero, j indo para zero. Então a gente pode fazer isso explicitamente nesse objeto aqui, né? Você tem, por exemplo, que a primeira derivada funcional, z0 de j, delta j de x1, atuando no nosso resultado ali, a derivada funcional pode atuar ou aqui, né, nesse cara, ou nesse outro cara daqui. Então tem as duas possibilidades. Então vai te dar, desce esse fator exponencial, né, menos i sobre 2, integral de d4x, d4y. Você pode atuar primeiro nesse cara daqui. A derivada funcional do j de x em relação ao j de x1, né? Delta f de x menos y, j de y, ou pode atuar nesse cara daqui, né? Então tem outro termo aí, menos i sobre 2, d4x, d4y, j de x, delta f de x menos y, derivada funcional do j de y em relação ao j de x1. Isso daqui só vai ser diferente de zero quando o x for igual ao x1, né? Então isso daqui dá uma delta de Dirac para a gente, uma delta 4 de x menos x1, e mesma coisa, isso daqui só vai ser diferente de zero, né, quando o y for igual ao x1, né? Então acaba dando uma delta de Dirac de y menos x1. Com as deltas de Dirac, né, você pode resolver uma dessas integrais, né? Mesma coisa, isso aqui resolve a integral em y, então isso aqui acaba te dando menos i sobre 2, resolvendo a integral em x, sobra a integral em y, d4y, delta f, e o x vira x1, né? Com a delta de Dirac, menos y, j de y, e mesma coisa esse termo daqui, né? Menos i sobre 2, resolve a integral em y, dá um delta 4 de x, j de x, e o y fica igual a x1, né? Delta f de x menos x1. E o fator exponencial, né? Estou esquecendo aí, que tudo isso daqui está multiplicando ainda, tudo isso daqui ainda está multiplicando pela exponencial, né? Exponencial de menos i sobre 2, integral, j, delta f, j, né? Então, todo mundo aqui está ainda multiplicando a exponencial. E deriva de novo, né? Deriva de novo em relação a x2 e toma a fonte indo para zero, né? Quando você derivar de novo em relação a x2, só vai poder atuar
nesse fator aqui, né? Então vai dar uma outra delta de Dirac e o y acaba ficando igual a x2, né? Então vai te dar o resultado menos i sobre 2, exatamente o propagador de Feynman delta f de x1 menos x2. A mesma coisa, a derivada atuando nesse cara daqui vai dar uma outra delta de Dirac de x menos x2, que vai resolver essa integral em x, e o x vira x2, né? Então dá a mesma coisa, menos i sobre 2, delta f de x2 menos x1. Se você atua com a derivada na exponencial, abaixa outro fator semelhante a esse daqui, né? Vai abaixar um outro fator semelhante a esse daqui com a derivada funcional atuando na exponencial, mas quando você fizer a fonte indo para zero, as derivadas envolvendo a exponencial, mais uma vez, vai tudo para zero, né? Porque todos dependem da fonte. Então, quando a gente toma a fonte indo para zero, né? A gente acaba ficando com o resultado da derivada segunda aqui, né? Acaba sendo para a gente, esse fator aqui acaba sendo igual a esse daqui. Você pode verificar que essa função é par nesses argumentos x1 e x2. Então, delta f de x1 menos x2 é exatamente igual ao delta f de x2 menos x1. Então, soma os dois termos, daqui vai te dar menos i delta f, e aqui é 2, né? Está fazendo duas vezes, delta f de x1 menos x2. Que é a função de dois pontos, né? É a função de dois pontos para o campo escalar. Então a gente acaba concluindo aí que um sinal menos aqui, bom lugar. F. Achei. Quer dizer, ainda tem Estou multiplicando todo mundo por menos 1, né? Então, na verdade, é mais i. Então, a gente acaba concluindo que a função de dois pontos, φ, x1, φ, x2, 0, é exatamente i, o propagador de Feynman, x1 menos x2. E analogamente, né, se você toma mais derivadas funcionais, né, para obter a função de n pontos, acaba sendo um produto envolvendo os propagadores de Feynman. A derivação explícita da função de 4 pontos, etc., né, você pode fazer o mesmo processo, né? Agora vai tomando mais derivadas e no final toma o j igual a zero, né? Então uma função de correlação desse tipo, né, um valor esperado desse tipo de produto de n campos, né, acaba sendo uma composição de produtos de propagador de Feynman no final do dia. Tá? Isso, por exemplo, você acaba vendo essa derivação lá no livro do Heidel. Não vou entrar em detalhes para a função de 4 pontos, 6 pontos, etc. Para o campo escalar livre, é sempre um produto desses caras que aparecem no final aí para a gente do cálculo. Né? Mas o importante aqui é que a função de 2 pontos, então, é identificada com o próprio propagador de Feynman. Né? Então, esse objeto para a gente é o propagador de Feynman que a gente calculou na aula passada. Tá? Porque a gente está calculando na ausência de fonte, né? Os valores esperados aqui do campo na ausência de fonte. Então, a fonte é simplesmente esse artifício que a gente tem de poder tomar derivadas funcionais e obter esse cara. Mas no final a gente não está interessado esse sujeito na presença de uma fonte. A gente quer na fonte igual a zero.
Isso, exatamente, no vácuo. Tá? Então, isso daqui é a função vácuo a vácuo, né? Como se fosse uma amplitude de transição vácuo a vácuo desse produto, desses operadores de campo, na ausência de fonte. Né? Na ausência de fonte. Por isso que a gente toma no final aqui do cálculo a fonte indo para zero. Então, os termos envolvendo a fonte não interessa para a gente. Tá? Não interessa. Porque tem um outro menos aqui multiplicando aqui, né? Quando eu tomar derivadas duas vezes, vai estar menos i sobre 2, menos i sobre 2, que vai dar menos i, mas tem um menos aqui na frente. Que você tem que multiplicar tudo isso por esse menos 1 aqui. Por isso que fica mais 1. Ou mais i, né? Mais i. É igual a zero. Exato, exato. Uhum. O J é simplesmente esse artifício para você poder fazer o cálculo desses objetos, né? Por meio de derivadas funcionais. Mas... exatamente. Uhum. Exatamente. Tá? Bom, se a gente estende essa formulação agora não para o campo de Klein-Gordon, né? Mas quando você tem explicitamente uma interação agora, a gente pode fazer a mesma coisa. Então, para o caso de um campo escalar com interação, né, a gente pode obter o funcional gerador. Então, vamos tomar a lagrangiana mais simples que a gente tem para um campo escalar. De novo, né, meio dmi de φ, dmi de φ, o termo de massa menos meio de m2 φ2, e vamos botar um termo de explícito aqui de interação, menos lambda sobre 4 fatorial φ a quarta, né, que vai além do termo quadrático, né? Então, esse daqui é a nossa lagrangiana livre, né, L0, que a gente obteve esses resultados, né, por funcional gerador. Então, a gente sabe exatamente o funcional gerador, né, para esse cara daí, que é simplesmente esse resultado da integral funcional. E esse termo daqui faz o papel do termo de interação, né? A parte de interação para a gente é o menos lambda sobre 4 fatorial φ a quarta, né? Você pode estar perguntando por que 4 fatorial, mas você vai ver, é simplesmente uma questão aí de conveniência, hein? Para quando a gente calcular, por exemplo, a função de 4 pontos, né? Agora, φ de x1, φ de x2, φ de x3, φ de x4, aparece sempre um fator 4 fatorial lá na história, né? Então, o 4 fatorial aqui é simplesmente para não ficar carregando depois nas funções de Green esses fatores aí, que acaba aparecendo de novo aí, quando você calcular as funções de correlação, por exemplo, de 4 pontos, é uma convenção aí, que a gente acaba utilizando, 4 fatorial aí, tá? Por enquanto não precisa se preocupar. Por que a 4 fatorial? Você podia ter botado qualquer outro fator constante, né? E o lambda faz o papel da interação, né? É como se fosse um acoplamento para esses campos escalares, né?
idêntico lá no caso do Higgs, né? Quando a gente construiu a quebra espontânea de simetria, né? A gente usou explicitamente uma teoria de campo escalar dessa forma, né? Sempre φ quarta, né? Do tipo φ quarta. Então, a gente vai trabalhar exatamente com esse objeto de agora em diante. Então, a nossa integral funcional, né, vai envolver um fator, o nosso z de j, é a integral funcional de φ, exponencial de i vezes a ação, né, d4x L, na presença de uma fonte. Acaba sendo um objeto desse tipo, né? Vamos olhar para a exponencial aqui, né, envolvendo a Lagrangiana, né, que é esse objeto que a gente tem aqui, né? Então, esse fator exponencial e elevado a i, d4x, elevado a i vezes ação, né? Isso daqui é simplesmente exponencial de vezes ação, né? Isso aqui é exponencial de vezes ação. Acaba sendo, então, para a gente elevado a i d4x aí você pode escrever L0, a Lagrangiana livre, mais a Lagrangiana de interação, né, envolvendo a parte de interação, né, L0 mais o L de interação. Uma coisa que a gente pode fazer aqui, se lambda é um parâmetro pequeno para a gente, né, a gente pode expandir isso daqui em série de Taylor para lambda pequeno, né, fazer uma expansão perturbativa envolvendo a Lagrangiana de interação, de tal forma a escrever todo mundo como se fosse a exponencial da ação livre no final do dia, né? De tal forma a gente poder voltar para esse resultado aqui, seria o nosso resultado de ordem zero em teoria de perturbação, né? A gente pode trabalhar a cada ordem em teoria de perturbação fazendo essa consideração em se lambda é um parâmetro pequeno para a gente, né? Então, isso daqui para a gente, se você expande aqui a exponencial, né? Isso daqui é a mesma coisa que 1 menos, vai abaixar menos i, integral de d4x, lambda sobre 4 fatorial, φ a quarta mais blá 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 blá, se você expande perturbativamente, elevado a i, integral de d4x da Lagrangiana livre, né? Se a gente expande perturbativamente no termo de interação, né? No termo quártico lá. Tá? Então, isso aqui para a gente também a gente pode escrever na presença da fonte, né? Na presença da fonte, então a gente pode também escrever que é exponencial de i integral d4x da densidade lagrangiana mais termo de fonte vezes φ, acaba sendo a mesma coisa. Se a gente expande a exponencial no termo de interação, né, em potências de lambda, então você tem um termo de ordem lambda 1, lambda 2, etc., né, que acaba aparecendo, acaba a gente podendo escrever menos i, a integral de d4x lambda sobre 4 fatorial, φ a quarta, mais o termo de lambda ao quadrado, lambda terceira, etc. E o que fica aqui para a gente é exponencial de integral de d4x, né, da Lagrangiana livre, mais jφ.
só expandir a exponencial, né? Expandir a exponencial em ordens lambda 1, lambda ao quadrado, lambda terceira, né? Você pode fazer essa, até agora isso não tem nenhum problema fazer isso, né? Desde que lambda seja um parâmetro pequeno para a gente. Daqui então a gente pode também lembra também, né, que cada vez que você toma uma derivada funcional em relação à fonte, né, abaixa um φ, né? Abaixa um φ. Então, a gente pode escrever esses φs que estão aqui, né, na nossa série perturbativa aqui, escrever esse φ aqui como se fosse uma derivada funcional em relação à fonte, né? Lembrando que se você toma a derivada funcional em relação à fonte, baixa um φ, né? Conforme você vai tomando derivadas funcionais, né? Então, se a gente define o operador, sobre I, derivada funcional em relação a j de x, a gente pode escrever que essa exponencial aqui, né, é elevado a I, integral de d4x lagrangiana mais jφ, é a mesma coisa que essa expansão, né? 1 menos I, integral d4x, lambda sobre 4 fatorial. E cada um desses φs a gente pode escrever como 1 sobre I, derivada funcional em relação a j de x. 4 vezes, né? 4 vezes. Então, deriva uma vez, abaixa um φ, deriva outra vez, vai abaixar 4 φs aí no final do dia, né? E mesma coisa para os termos de ordem superior, né? Lambda ao quadrado, lambda terceira e assim por diante, você pode escrever dessa forma em termos desse operador, em termos da fonte, né? Vezes exponencial de integral de d4x da lagrangiana livre mais o jφ. Então, isso aqui é completamente equivalente para a gente, tá? Mas agora esse objeto daqui, se você toma agora a integral funcional, né? A integral funcional para a gente desse objeto aí, então, é a integral funcional de todo mundo aqui, né? Integral funcional de todo mundo aqui. A gente pode escrever, então, quem que é o nosso funcional gerador agora para o campo escalar não livre, mas na presença de uma interação. A gente pode escrever como esse Z de J, que devia ter colocado uma normalização aqui, no final a gente vai tomar essa normalização de tal forma que o nosso funcional gerador, quando a fonte vai para zero, está normalizado a 1, né? Então o N aqui garante que o nosso funcional gerador vai estar normalizado a 1, né? Que é a mesma coisa que pegar essa integral funcional e dividir por ela mesma com a fonte indo para zero, né? Só para garantir que esse objeto vai estar normalizado a 1 quando a gente toca essa fonte indo para zero no final do dia. Então, a menos dessa normalização que garante o nosso funcional tá normalizado, isso daqui é a integral funcional dφ elevado a menos I, integral de d4x, densidade lagrangiana, mais o termo de fonte vezes φ. Então,
lembrando que essa exponencial daqui você pode escrever dessa forma. Então, isso aqui acaba sendo equivalente a n. Isso daqui não depende de φ, né? Esse que é o bom de escrever esse resultado em termos desse operador, né? Que isso daqui não depende mais de φ. Então, tudo isso daqui eu posso jogar para fora aqui do sinal aqui de integração funcional, né? Então, todo mundo entra aqui para fora, uma vez que não depende de φ, só depende da fonte, né? 1 menos i integral de d4x lambda sobre 4 fatorial, 1 sobre i derivada funcional j de x, 4 vezes mais etc, 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 vezes a integral funcional de elevado a i d4x de L0 mais Jφ. Tá? Mas esse cara daqui é exatamente o objeto que a gente derivou, né? Logo atrás aí, né? Que é o funcional gerador livre para o campo escalar livre, né? O funcional gerador para o campo escalar livre, né? Então, o nosso funcional gerador, na presença de interações, né? A gente pode expressar ele perturbativamente em termos do funcional gerador livre, para o campo escalar livre. Então, a gente acaba ficando com o resultado que Z de J, menos essa normalização, 1 menos I, 1 sobre I, integral d4x lambda sobre 4 fatorial, 1 sobre I, quatro vezes, mais blá, 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 blá. Tudo isso está atuando no nosso funcional gerador livre. Agora a gente pode fazer mais um truque aqui, né? Uma vez que esse fator aqui veio da expansão, né? Em lambda desse termo de interação, que dá esse resultado, que dá isso, que dá esse cara daqui. Agora a gente pode reexponenciar todo mundo, né? Pode reexponenciar todo mundo, então isso aqui é a mesma coisa também, que a menos dessa normalização elevado a menos i, a integral d4x do L de interação, onde a gente está trocando o φ, né, dentro do termo de interação, né, onde está trocando o φ dentro do termo de interação, exatamente por esse cara daqui. Então, em vez de ter o φ aqui, é 1 sobre i dj de x que a gente tem no final do dia, né, atuando no Z0 de j, né, o funcional gerador livre. Então, simplesmente reexponenciei esse cara daqui, né? Transformei ele de volta na e elevado a i d4x do L de interação, né? Acaba ficando exatamente dessa forma, né? Na verdade, aqui eu acho que não tem esse menos i aqui, né? Já está, o menos vem do termo de interação, como a gente definiu anteriormente.
onde o L de interação é o menos lambda sobre 4 fatorial φ a quarta. Né? A gente está trocando o φ exatamente pelo operador diferencial 1 sobre i, derivada funcional em relação à fonte, né? 4 vezes. Então, esse é o objeto que entra aqui dentro. Né? Então, acaba sendo o funcional gerador na presença de interações, é como você pode trabalhar perturbativamente, né? Usando inteiramente o funcional gerador livre, né? Que é dado em termos do propagador de Feynman. Né? Então, vamos ver um pouco como funciona, né? Esse objeto aqui para a gente. Né? Na prática, a gente acaba fazendo isso, né? A gente acaba escrevendo dessa forma, né? E entra com essas derivadas funcionais dentro desse objeto, né? Lembrando aí que o Z0 de J é o resultado que a gente obteve, né? É exponencial de menos i sobre 2, integral de d4x, d4y, vezes o j de x, delta f de x menos y, j de y, né? J de y. Tá? É o resultado que a gente obteve. Então, essas derivadas funcionais bate exatamente nesse objeto e vai abaixando aí esses propagadores de Feynman. Né? E no final, a gente toma a fonte indo para zero, né? Se você quer uma função de correlação qualquer envolvendo o campo escalar. Mas agora a gente pode obter qual o efeito dessas interações, né, nas funções de n pontos para o campo escalar. Então, voltando lá para a função de 2 pontos, né, se a gente tem o nosso funcional gerador escrito dessa forma, mais uma vez, lembra que esse n é definido de tal forma que quando a gente toma a fonte indo para zero, esse objeto está normalizado a 1. Então, com Z de J, com J indo para zero, normalizado a 1, a gente pode escrever que o Z de J é esse resultado que a gente tem, elevado a integral funcional de φ elevado a i, integral de d4x lagrangiana mais j de φ, dividido por ele mesmo com a fonte indo para zero. Só da lagrangiana. Então, de tal forma que quando você toma a fonte indo para zero, está exatamente normalizado a 1. Então, o nosso n aqui é simplesmente a integral funcional na ausência da fonte. Então, vamos calcular explicitamente a função de 2 pontos, né, do campo escalar, para ver como que funciona esse procedimento dessas integrais funcionais e derivadas funcionais. E como que aparece o termo de interação explicitamente para a gente? Eu peguei e reescrevi esse termo daqui todo de volta como exponencial de i integral de d4x do L de interação, né? Do L de interação, mas o L de interação em termos do 1 sobre i delta j de x. Eu tinha expandindo exatamente esse cara daqui para φ, né? Para lambda pequeno, né? Então vai dar lambda sobre 4 fatorial, φ a quarta, mais etc. Mas se você reexponenciar de novo, mas agora o φ a gente pode escrever em termos desse cara daqui, né? Então, onde tem o φ no termo de interação, eu troco por esse operador.
Então é uma forma formal de escrever essa integral funcional, né? No final do dia a gente sempre trabalha com esse cara daqui expandido, né? Perturbativamente dessa forma, né? Ordem lambda ao quadrado, ordem assim por diante, né? Aí você tem que atuar com essas derivadas funcionais aí. O cara de ordem lambda, você tem 4 derivadas funcionais. O lambda ao quadrado tem mais 4, 8 derivadas funcionais. E assim por diante, né? Então, esse acaba sendo o procedimento para a gente aí, que a gente acaba fazendo, né? Então, perturbativamente, esse cara daqui, é claro que você expande perturbativamente o numerador e expande perturbativamente também o denominador, né? Então, isso daqui é a mesma coisa, né? Que 1 menos i, o termo de ordem lambda sobre 4 fatorial, d4x, esse operador aí, 1 sobre i, derivada funcional 4 vezes em relação à fonte, mais etc., né, os termos de ordem lambda ao quadrado, etc., que vai aparecendo aí. Isso daqui está atuando no nosso resultado do funcional gerador livre, né, que é o e elevado a menos i sobre 2, integral de d4x, d4y, j de x, propagador de Feynman, x menos y, j de y, né? E tudo isso está dividido por ele mesmo, né? Está dividido pela mesma coisa, 1 menos i lambda sobre 4 fatorial, d4x, 1 sobre i, delta derivada funcional j de x, 4 vezes, os termos de ordem superior, vezes e elevado a menos i sobre 2, j, delta f, j, né? Calculado com j igual a 0. Tá? Então, para a gente trabalhar com esse objeto daqui, você expande perturbativamente o numerador e também tem que expandir perturbativamente o denominador, né? E no denominador toma a fonte indo para 0. Então, isso tudo está normalizado, né? É claro que se você quer obter agora perturbativamente, você tem que pegar tudo isso daqui agora e expandir de novo, né? Expandir tudo isso daqui, né? O numerador e denominador até o objeto aqui, até a ordem lambda que você quer trabalhar no final do dia, né? Então a gente pode ver, por exemplo, o resultado dessas 4 derivadas funcionais, né? Atuando nesse objeto aqui para a gente, né? Então, se você vem com essas 4 derivadas funcionais no termo de exponencial, você fica com 1 sobre i delta j de x, 4 vezes, né, atuando no termo de exponencial. Pegar o termo de ordem lambda nesse cálculo aqui, né, como exemplo. É um cálculo simples, mas é chatinho, porque você tem que ir derivando, e fazendo aí as N derivadas. É simples, mas chato no final. Então, isso daqui entra com uma derivada, entra com outra derivada, fazer a mesma coisa que a gente fez lá para a função de 2 pontos, né? Mas agora está todo mundo no mesmo valor de x aqui, né? Então isso daqui de novo pode bater o aqui, vai abaixando esses ΔF, e se você fizer esse cálculo explicitamente, o resultado que você acaba obtendo você acaba ficando com menos 3 ΔF
é quando x igual a y, que é um ΔF de zero para a gente, ao quadrado, mais 6i ΔF quando x é igual a y, zero. E vai ter uma hora que você vai derivar isso daqui, né? Vai derivar o ΔY, então vai dar um delta de x menos y, que vai dar um delta zero, hein? Vai aparecendo esses delta f de zero. Vai sobrar uma integral de delta f. Na verdade, aqui eu devia chamar de outra coisa aqui, só para não confundir com esse x daqui da integração, né? Um z qualquer aí da história. Delta f de z menos x. J de x. D4 de x ao quadrado, mais delta f de z menos x, j de x, d4 de x, 4 vezes, tudo isso está multiplicado fator exponencial. Menos i sobre 2 d4x, d4y, j de x, delta f de x menos y, j de y. Tá? Então, se você fizer explicitamente essa conta, né, toma uma derivada funcional, pode atuar nesse cara daqui, ou pode atuar nesse outro cara aqui, baixa um delta f, vem com a derivada funcional de novo, vai indo. Esse é o resultado que você acaba ficando no final do dia para essas 4 derivadas funcionais quando você atua nesse objeto aí, explicitamente. Tá? Mesma coisa, o termo de ordem lambda ao quadrado, aí você pega, deriva de novo 4 vezes em relação a esse objeto, né? O termo lambda ao cubo hein, tem que derivar mais 4 vezes o resultado que sai dessa conta aí, né? Então você vai obtendo cada ordem em teoria de perturbação, né? Em primeira ordem em teoria de perturbação, vai acabar gerando essa estrutura aí para a gente. Aqui a gente pode usar uma notação simplificada. Então, está todo mundo multiplicado aqui pela exponencial, né? Que a exponencial continua lá, né? Quando você vai derivando, está todo mundo multiplicando a exponencial ainda, né? Tá todo mundo multiplicando a exponencial. Quando você tomar a fonte indo para zero, aí vai sumir um monte de termo aí também, né? Aí acaba sumindo um monte de termo aí, né? Principalmente esse cara daqui, quando você tomar a fonte indo para zero, soma esse cara, isso daqui é 1 para a gente, vai sobrar só esse pedacinho aqui embaixo, né? Então vai dar só esse pedacinho aqui lá embaixo. Né? E assim por diante, né? O termo de ordem lambda ao quadrado deriva 4 vezes esse objeto, e vai indo. Aqui a gente pode usar uma notação que a gente usa em física de partículas, de identificar o propagador de Feynman, né? Então, se a gente identifica, né? Como é que é o Feynman mesmo? Esqueci. Feynman tem um N, tem um M, tem um outro N. Alguma coisa do tipo, né? O propagador de Feynman livre, né? Que é esse cara daqui. Vamos identificar o nosso delta F de x1 menos x2. Vamos identificar esse cara daqui como sendo uma linha, como um propagador, né? Um propagador de uma partícula que propaga
do ponto x1 até o ponto x2. Tá? Agora, o ΔF de zero é você fazer essa identificação do ponto inicial, né, com o ponto final. Então, um ΔF de zero para a gente é você identificar esses dois pontos. Então, para a gente é um negócio desse tipo, né? Você pega o propagador e fecha sobre ele mesmo, né? Quando a gente identifica o x1 como sendo igual ao x2, né? Então, a gente pode escrever numa notação mais de gráfico de Feynman, né? Essa expansão perturbativa aí fica, então, como se fosse dois caras desse tipo, né? Dois caras desse tipo aí para a gente. O propagador de Feynman fechado sobre ele mesmo. Tem um propagador de Feynman fechado sobre ele mesmo. E tem indo do ponto X até esse ponto Z intermediário para a gente. Então, e mesma coisa, esse cara daqui, 4 propagadores de Feynman. São 4 objetos desse tipo, todos eles convergindo aí no ponto Z comum. Né? Você pode escrever essa integral 4 vezes aqui como uma integral desse objeto em x1, outra integral em x2, outra integral em x3, outra integral em x4. Né? Então, são 4 integrais para a gente, todas elas com um ponto em comum Z no final do dia. Mesma coisa, isso aqui são 2 propagadores de Feynman, né? Isso daqui é o quadrado, então é essa integral, você pode escrever ela como se fosse x1, outra fator idêntico aqui como se fosse x2, tá? Fosse o x1 propagando até o ponto comum Z, né? De Z até o outro ponto aí, o x2, com essa bola aqui fechada aí, um sobre o outro. Então a gente pode escrever com essa representação, esse objeto aqui, a gente pode escrever como se fosse -3, propagador de Feynman fechado sobre ele mesmo, né? ΔF0, outro ΔF0, vai dar esse quadrado aqui no final do dia, mais 6i, o propagador de Feynman até o ponto comum Z, né? Vai se propagando de x1 até Z, entra com essa bola aí, com Z igual a Z, e sai o propagador de Z até x2, que é outra integral semelhante que você tem aqui. E esse cara daqui é como se fosse 4 propagadores de Feynman. Nesse segundo termo aí, o senhor está vendo que pegando o ΔF0 ali, colocando entre duas integrais, propagador, aí o ΔF, fecha sobre ele mesmo e depois o propagador. Sim, envolvendo a integral com a fonte. Tudo isso aqui depende da fonte. Esse caso aqui é como se fosse essa integral de ΔF, que vai do ponto aqui, você pode chamar de x1 até o ponto x2. X1 até Z, J de x1, D4 de x1. E esse outro cara daqui é o nosso ponto Z, e tem uma outra integral, né? Outra integral desse tipo, que é a integral de ΔF de Z menos x2, propagação até o ponto x2, o termo de fonte, J de x2, D4 de x2. E a bola aqui é como se fosse o ΔF fechado do próprio ponto Z. O ΔF solto tem o mesmo símbolo que a ΔF integral com a fonte. Não. Eles são a réplica. É uma forma de representar graficamente. Aqui é como se fosse essa propagação na presença da fonte. A propagação na presença da fonte. Se eu tiver uma reta assim, que uma das pontas é uma variável muda, eu sei que vai ter integral. O x1, x2, o que eu sei que é os pontos.
todo mundo aqui está na presença da fonte. Estritamente, eu devia ter escrito aqui representar como se fosse em termos da fonte. Né? A gente usa a mesma notação para o propagador livre, na ausência de fonte, a gente usa a mesma notação. Mas aqui é como se fosse a propagação na presença da fonte, de um ponto x1 até o ponto intermediário z, do ponto intermediário z até o ponto x2, na presença de uma fonte. Aqui não tem termo de fonte nenhuma, ainda dá só o cara, as duas bolas, duas vezes. E aqui, essa bola aqui, se você fizer, vai te dar exatamente z menos z, né? Z menos v. Então, esse ponto intermediário, a gente pode ver isso aqui como sendo os pontos intermediários da interação. Então, é como se você tivesse aqui um ΔF de z menos z. E aqui é um ΔF de z menos z, ΔF de z menos z de novo. Né? Quadrado. Fechado sobre ele mesmo. É uma representação gráfica aí desses objetos para gente. E aqui mesma coisa, você vai de uma propagação de um ponto x1 até um ponto intermediário z, de um ponto x2 até o mesmo ponto intermediário z, que o z é comum para todas as integrais, de um ponto x3 até esse ponto intermediário z, x4 até o ponto intermediário, representa essas quatro integrais aqui para a gente na presença da fonte. Finalmente aqui fecha isso aqui tudo vezes a exponencial de menos i sobre 2 j delta f. Então, uma forma simplificada de escrever esse resultado daqui. A gente também pode entender de onde que vem esses fatores numéricos. Né? O fator numérico vem explicitamente. Né? Se você fizer essas derivadas funcionais, vai aparecer o fator numérico automaticamente. A gente pode também entender em termos de... se a gente pegar o termo de interação, né? O lambda sobre 4 fatorial φ a quarta, né? Isso aqui é como se fosse um espalhamento Higgs sai Higgs, né? Higgs interage com Higgs, né? Como se tivesse um Higgs, vem, interage e sai Higgs. Né? Diagramaticamente, em termos de diagrama de Feynman, é exatamente isso, né? É o termo de interação, né? Então a gente pode ver isso aqui se a gente olha nessa nossa notação, né? Você tem um termo desse tipo, de 4 pernas em φ, né? E quer gerar esse objeto daqui, né? Então você pode, por exemplo, fechar aqui, isso daqui vai dar o nosso ΔF de zero, né? Ou você pode também fazer fechar aqui, tá? Outra possibilidade é pegar e fechar esse cara daqui com esse cara daqui. São 3 possibilidades que você tem. Então, é exatamente esse número aqui, né? De certa forma, te dá o número de possibilidades de gerar exatamente esse termo no final do dia. E o 6 aqui vem também da mesma coisa. Agora você tem um propagador, outro propagador, e você quer juntar com esse vértice, né? Com esse vértice que a gente tem aqui, né? Então você pode pegar, você pode uma por vez, ou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você pode pegar qualquer uma dessas 4 pernas para juntar aqui. E a mesma coisa, você pode ver quantas possibilidades você tem de juntar a outra perna daqui, vai te dar exatamente esse número de possibilidades, né? De juntar os propagadores com o termo que a gente está representando como um vértice. Então, é o que a gente chama usualmente de fatores de simetria.
Mas esses números vêm naturalmente quando você toma as derivadas funcionais. Mas você tem uma forma de interpretar quais são as possibilidades de você juntar esses vértices de interação para formar esses objetos, né? As diferentes maneiras de você formar esses objetos, né? Então, que a gente chama também de fatores de simetria. Tá? Então, essas primeiras 4 derivadas, né, vai aparecer aqui, né? Então, esse objeto aqui para a gente, você acaba ficando ele até a ordem lambda. Até a ordem lambda. Menos esse objeto que a gente escreveu, vai te dar menos i por derivadas funcionais. Né? A gente está representando, então, nessa forma simplificada aí, como menos 3 bola mais 6i, esse objeto aqui para a gente, mais esse cara cruzado, isso aqui tudo é ordem lambda, fazer isso aqui integral, estou chamando de z, só para não confundir com a mesma coisa, tá? Devia ter chamado aqui de z. Uma vez que já tem uma D4x aqui para não confundir esses objetos, né, para a gente. Fecho. Então, isso aqui é de ordem lambda. Tem um termo de ordem lambda ao quadrado, né, uma estrutura mais complicada, vezes a exponencial menos i, j, delta f, j. Né? Esse cara daqui. Dividido por ele mesmo, 1 menos i, lambda sobre 4 fatorial, d4z menos 3, bola, mais 6i, esse objeto daqui, que é no final do dia, isso daqui que a gente escreveu, mais esse cara daqui, que é isso daqui que a gente escreveu, né? Depende da fonte, mais ordem lambda ao quadrado, fecho exponencial de menos i, integral j, delta f, j, e aqui a gente está tomando todo mundo com a fonte indo para zero, né? Fonte indo para zero. Quando a gente toma a fonte indo para zero, esse cara daqui vai para o espaço, esse cara daqui vai para o espaço, só sobra esse sujeito daqui, né? Só sobra esse sujeito daqui. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 menos i, lambda sobre 4 fatorial, d4z, menos 3, bola, mais 6i, isso daqui, mais isso daqui, até os termos de ordem lambda ao quadrado, e elevado a menos i, j, delta f de j, que é esse fator exponencial, e o que sobra aqui embaixo, vai sobrar só esse cara daqui, né? Vai sobrar quando você toma a fonte indo para zero. Todos os termos dependem da fonte, menos i, lambda sobre 4 fatorial, de 4z, menos 3, bola, que é esse cara daqui, né? Não depende da fonte. Mas os termos de ordem lambda ao quadrado. E o fator exponencial é igual quando você toma a fonte indo para zero. Agora, você expande perturbativamente de novo, né? Se você expande perturbativamente de novo, esse cara aqui que está no denominador vai aparecer multiplicando no numerador, né? E troca o sinalzinho do menos aqui, né? Lembrando aí que 1 sobre 1 menos x, né? É 1 mais x mais 1. entra aqui no numerador com sinal mais, né? Expande de novo até a ordem lambda, né? Então vai estar esse 1 multiplicando todo mundo, sobra a mesma coisa, e esse cara daqui multiplicando vai ser o ordem lambda ao quadrado, né?
Então, esses termos de ordem lambda ao quadrado não interessa para a gente, porque a gente está fazendo o cálculo até a ordem lambda, né? Mas vai aparecer esse termo daqui com o sinal trocado, multiplicado por 1, né? Então vai ter o mais i com o menos i, esse cara daqui vai exatamente cancelar com esse cara daqui. Então quando você expande perturbativamente todo mundo, né? O resultado que você fica são só os termos que dependem explicitamente da fonte. Então, o resultado disso acaba ficando como o funcional gerador normalizado, né? Acaba ficando como 1. Esse termo daqui acaba cancelando com esse termo daqui. Só vai sobrar o menos i sobre 4 fatorial, lambda, integral de 4z, e sobra esses dois termos que dependem explicitamente da fonte. Até a ordem lambda ao quadrado, né? A gente está fazendo esse cálculo aqui até a ordem lambda. Os termos de ordem lambda ao quadrado, que a gente está considerando, menos i, j, delta e, j. Então, esse é o resultado do funcional gerador até a ordem lambda, né? Até a ordem lambda já normalizado. Claro que se você tomar a fonte do para zero, esse cara aqui vai para zero, esse aqui para zero, esse aqui vai dar para 1, vai estar exatamente normalizado ali. E a função de 2 pontos, né? A função de 2 pontos que a gente estava calculando anteriormente, que é a amplitude de transição vácuo a vácuo, um operador de ordenamento temporal, φ de x1, φ de x2, 0. Agora, são duas derivadas funcionais, né? Desse cara em relação a j de x1 e j de x2, e toma a fonte indo para zero também no final. Né? Toma a fonte indo para zero no final. Tem um fator aqui menos i ao quadrado, a função dos 2 pontos. Então, se você quer agora obter o mesmo objeto que a gente tinha calculado na ausência de interações, né? Na presença de interações, agora entra de novo com essas duas derivadas funcionais, né? Deriva funcionalmente 2 vezes e toma a fonte igual a zero. O resultado aqui é fácil de ver o que vai dar, porque o termo que depende 2 vezes da fonte, né, é exatamente esse sujeito daqui. Né? Então, quando você derivar uma vez na fonte, vai sumir um cara desse, né? Deriva outra vez na fonte, vai sumir o termo de fonte. Esse cara aqui depende 4 vezes da fonte, né? Então, se você tomar 2 derivadas, ainda ficar outras 2 derivadas, outros 2 termos de fonte. Quando você tomar a fonte indo para zero, o que sobrar desse cara daqui vai explicitamente para zero, né? E as derivadas desse cara aqui vai baixar mais termos de fonte, né? Vai baixar mais termos de fonte. Então, quando você tomar a fonte indo para zero, não interessa aí para a gente. Quer dizer, vai interessar que vai te dar só o termo que a gente obteve anteriormente, né? Que é o propagador livre, né? O campo escalar livre, que é só o ΔF sozinho para a gente. Então, se você fizer essa conta, né? Agora deriva de novo 2 vezes, né? E toma a fonte indo para zero, que você fica no final do dia. É o resultado que a gente tinha anteriormente, que envolvia só o funcional gerador livre, né? Que dá o propagador de time aqui, em ordem 0 em teoria de perturbação. Então sobra o I, ΔF de x1 menos x2, e o cara de ordem lambda vai sobrar um termo desse tipo aqui. Tem 6 com 4 fatorial, vai te dar 24, né? 6 por 24 vai te dar lambda sobre 4. Sobre 4. Sobre 4, mas você tem
você tem um 2 que acaba baixando aqui quando você tomar as derivadas funcionais. Então vai ficar um lambda sobre 2 no final do dia, ou melhor, menos lambda sobre 2, o sinal é incorreto, integral de D4Z, e agora sim, né? Entra essa notação explicitamente, né? Vai sobrar um propagador de Feynman desse tipo, né? Que vai de x1 até o ponto intermediário Z, do ponto intermediário Z até quando você tomar outra derivada funcional, que vai ser o ponto x2, que é x2 aqui para a gente, e esse cara fechado aqui. Então, mais os termos de ordem lambda ao quadrado, que a gente não calculou perturbativamente. Agora sim, né, esse daqui é o propagador simples que a gente acaba utilizando aqui. Em os termos de fonte vai para o espaço, só sobra o propagador simples aqui para a gente. Então esse é o resultado, essa aqui é a correção, né? É a correção perturbativa de ordem lambda para o propagador de Feynman. O propagador livre. Aqui a gente também pode usar explicitamente aquela representação do propagador de Feynman, né, que a gente utilizou na aula passada, em termos de integrais de momento. Então, se a gente usa aquela representação do propagador de Feynman, é integral de D4x, D4K, 2π a 4, é a transformada de Fourier do propagador de Feynman, elevado a menos i, k, x menos y, dividido por k ao quadrado, menos m ao quadrado, mais i epsilon. A expressão que a gente obteve para a transformada de Fourier do propagador de Feynman, na aula passada. Então, substituindo aqui, esse aqui é um propagador de Feynman, outro propagador de Feynman, propagador de Feynman com x igual a y. Então, substituindo todo mundo aqui dentro, isso aqui acaba ficando esse objeto aí, né? Acaba sendo para a gente I, propagador de Feynman, integral de D4K, 2π 4 elevado a menos i, k, x menos y, dividido por k ao quadrado, menos m ao quadrado, mais i epsilon. Esse termo daqui você acaba ficando com menos lambda sobre 2. Você tem um delta f de zero, vou manter o delta f de zero aqui, e a integral d4x 4z, d4z é um propagador de Feynman, é um objeto desse, né? X1 menos z, e outro objeto desse com z menos x2. Então, vou ficar duas integrais desse tipo, delta f de x1 menos z,
delta F de Z menos x2. Esse objeto daqui, né? Vamos olhar só para esse cara daqui, explicitamente. Então você fica com menos lambda sobre 2, delta F de 0, que é só essa integral de momento, no final do dia, integral d4z, entra como uma integral desse tipo, d4k, 2π, duas integrais, né? Dessa forma, e elevado a menos i, k, x1 menos z, dividido por k ao quadrado, menos m ao quadrado, mais i epsilon, uma outra integral de momento, sei lá, chamar de Q, d4q, 2π a 4, né? outra integral do mesmo jeito, e elevado a menos i, q, z menos x2, dividido por q ao quadrado menos m ao quadrado mais i epsilon, que é o outro objeto que a gente tem aqui. Isso daqui a gente ainda pode escrever elevado a menos i k x1 menos z elevado a menos i q z menos x2, né? Você vai ter um fator menos lambda sobre 2 delta f de 0 integral de d4z, passar essas integrais aqui para frente, integrais de d4k sobre 2π a quarta, d4q, 2π a quarta, integral de d4z, você tem que pegar os termos que envolvem o z aqui, né? Vai ter um e elevado a menos i z q, e aqui tem um e elevado a ikz, né? Um sinal mais, k menos q. Vezes e elevado, o que sobra aí? Elevado a menos i k x1, e elevado a menos i q mais, né? Mais q x2, e os denominadores, né? 1 sobre k ao quadrado mais m ao quadrado menos i epsilon vezes q ao quadrado mais m ao quadrado menos i epsilon. Ok. Isso daqui é uma delta de Dirac para a gente, né? Quando você integrar em z, vai te dar 2π a quarta, uma delta de Dirac no momento, de q menos k. Então, essa delta de Dirac resolve uma dessas integrais de momento, por exemplo, a integral em q, né? Pode resolver a integral em q e o q igual a k, né? Então, o q igual a k no final do dia, q igual a k, então, juntando todo mundo, com o auxílio da delta de Dirac, só aquele fator aqui, né? Isso aqui vai ficar então para a gente menos lambda sobre 2 delta f de 0. Uma dessas integrais de momento acaba sendo resolvida. Vai ficar, a gente pode ficar, por exemplo, só com a integral de 4k, 2π a quarta, elevado fator exponencial menos i k x1 menos x2, acaba sobrando, né? x1 menos x2 dividido por k ao quadrado mais m ao quadrado menos i epsilon ao quadrado, uma vez que o k é igual a q com a delta de Dirac.
Então, isso está somando com esse cara daqui, né? Está somando com esse cara daqui. Então, a gente fica no final que a função de ordenamento temporal de x1 e de x2 até a ordem lambda é I integral T4K sobre 2π K4 elevado, bom, é a mesma integral, todo mundo, né? Elevado a menos I K x1 menos x2. Vou colocar em evidência a integral. Você fica então com 1 sobre K ao quadrado mais M ao quadrado menos IY. Vai te dar um lambda sobre 2, né? Já com os fatores aí incluídos em. Deixa eu ver se eu peguei correto isso daí. Menos lambda, ou pode escrever como mais meio I lambda delta F de 0 sobre a mesma coisa. Né? Devia ter colocado em evidência aqui o mesmo fator, né? K2 mais M2 menos IY ao quadrado. Só coloquei em evidência o mesmo fator aqui de integração. Podia ter escrito aqui também, tirar esse cara para fora, ao quadrado mais M2 menos IY, aqui dá 1, aqui fica só uma potência aqui. Um cara desse tipo aí, mais. Ou a gente pode ainda escrever tudo isso daqui, né? Como isso aqui é uma série perturbativa para a gente, né? Isso aqui está vindo de uma série perturbativa, a gente pode escrever tudo isso daqui ainda como sendo I integral de D4K sobre 2π a 4 elevado a menos IK x1 menos x2, e agora como se fosse a série perturbativa de K2 mais M2, K2 mais M2, esse cara daqui como se estivesse aqui dentro, menos I lambda delta F de 0 menos IY. De tal forma que se você expandir perturbativamente até a ordem lambda, te dá de volta esse cara daqui. Né? Então, simplesmente voltei como se fosse o original aí, não perturbado, né? Se você expandir perturbativamente, te gera exatamente esse cara aqui de volta. Então é uma forma de você escrever mais convenientemente, aí, de uma forma compacta, esse resultado da função de 2 pontos na presença de interações até a ordem lambda. Agora, nesse resultado dessa forma, né, a gente pode ver que o termo de ordem lambda, né, a gente pode olhar como uma correção para a massa. Né? Então, isso aqui te gera como se fosse uma massa corrigida perturbativamente. Para o campo escalar. De tal forma em que o nosso N ao quadrado, né, do campo escalar livre, agora passa a ser N ao quadrado. Eu também estou escrevendo, o meu sinal aqui está diferente também, né, do que a gente definiu. Né? Na verdade é que em algum lugar eu troquei o sinal. Onde é que eu troquei o sinal? Aqui estava menos, aqui que eu troquei isso. Eu troquei o sinal. É menos, mais, menos, mais. Menos, mais, menos, mais, menos, mais. Uma hora eu acabei trocando, né? Aqui é menos, aqui é menos, mais. Agora sim. Então a massa vai para m ao quadrado mais i lambda delta f de 0.
que a gente pode ver como sendo m ao quadrado mais uma correção para a massa de ordem lambda, né, que acaba aparecendo devido ao efeito de interações do campo escalar. Então, para a função de 2 pontos é exatamente isso, né? A gente pode ver os termos de interação como um termo de correção para a massa, né? De fato, isso daqui, se você olhar, como a gente viu para calcular, né, a integral de momento do propagador, né, a gente olha para os polos aqui, né, quando você integra na parte de energia, por exemplo, a componente zero do momento. Né. Então, a componente zero do momento tem um polo exatamente em m ao quadrado, mas agora esse polo acaba sendo modificado perturbativamente devido a esse termo. Então, a gente pode olhar como exatamente uma correção para o polo do propagador, que é exatamente a massa, né? A massa do campo escalar propriamente dito. Né? Então, o efeito de interações é exatamente corrigir, né? Fazer essa correção do termo de massa do campo escalar, tá? Que é corrigido exatamente dessa forma, onde essa correção delta m ao quadrado e lambda delta f de zero. Aqui é a correção para a massa do campo escalar. Então, isso que é a interpretação desse termo de correção de ordem lambda, né, para a função de 2 pontos. No final do dia, a gente pode olhar exatamente como uma correção perturbativa para a massa do campo escalar. Tá? Então, esse é o resultado aí que a gente acaba obtendo aí para esse exercício aí de calcular a função de 2 pontos. E assim por diante, né? Se você quer as correções de ordem superior, vai fazendo aquele procedimento de expandir perturbativamente o z de j, né? Para os termos de ordem lambda ao quadrado, lambda ao cubo, aí tem mais 4 derivadas funcionais para fazer, e vai fazendo essas derivadas funcionais. E se você quer a correção de ordem lambda ao quadrado para esse cara aqui, mesma coisa, né? Você tem que seguir com esse cálculo no final do dia. E mesma coisa para a função de 4 pontos, ou quantos pontos você quiser, perturbativamente segue exatamente esse procedimento. É um cálculo chato, mas de tomar as derivadas funcionais, mas é direto, né? Se você fizer corretamente, te dá todos os fatores corretamente. Sempre tem. Tá? Bom, a gente continua na aula que vem. A gente volta nessa parte da aula que vem. A gente vai ver a função de 4 pontos. Né? Em vez de calcular a função de 2 pontos, a gente pode calcular explicitamente a função também de 4 pontos e perturbativamente. Né? O resultado perturbativo para a função de 4 pontos do campo escalar.